Bom dia, irmãs, bem-vindas a mais uma aula da nossa escola dominical na Igreja Batista Regular Vida e Paz, aqui em Niterói. Nós vamos estar estudando uma passagem bastante difícil, mas também muito boa hoje. Então, vamos começar em oração e assim vamos já logo então entrar na nossa lição. Nosso Deus eterno Pai, obrigado por esse dia, obrigado pelas lições que o Senhor nos dá, obrigado por aquilo que nós podemos aprender de Ti na Sua palavra. Pai, nós pedimos que o Senhor esteja com cada um de nós, cada uma das irmãs que não puderam vir aqui na nossa aula hoje presencial, e eu peço também para os nossos familiares que não são salvos, pelos enfermos, que possam melhorar. E, Pai, nós pedimos que o Senhor esteja ajudando o nosso país também em meio dessa pandemia tão difícil. Em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos hoje estudar Josué capítulo 7 e 8, lembrando que semana passada, então, nós vimos a conclusão da história de Raabe, né, e de Jericó sendo destruído, e então a família da Raabe sendo salva, o acordo que ela fez com os espias então foi honrado. E hoje então nós vamos ver outra cidade e toda a história, o que aconteceu com essa outra cidade. Essa outra cidade se chama Ai. Então nós vamos olhar aqui em Josué capítulo 7. Vamos lembrar que quando o povo de Israel foi para batalhar contra Jericó, Deus tinha falado para eles tirarem ouro, prata, metais preciosos e tal para Deus. E fora disso, não pegar nada para eles, que tudo mais seria anátema, né? Seria como se fosse uma praga, né? Não era para eles pegarem e era para queimar tudo. E nós vamos ver então que alguém desobedeceu essa ordem. E nossa aula então começa assim. Então vamos olhar o capítulo 7. Eu vou ler os primeiros 6 versículos. Josué capítulo 7, versículos 1 a 6. E transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, das coisas que não era para tomar. E a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Betaven, ao lado do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: Não suba todo o povo, subam uns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fatigueis ali a todo o povo, porque poucos são. Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os filhos de Ai feriram deles uns 36, e os perseguiram desde a porta até Sebarim, e os feriram da descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então, o que aconteceu aqui? Então, lá em Jericó, depois de destruir a cidade, colocaram fogo. Mas antes disso, com certeza, teve oportunidade para procurar as coisas que Deus queria, para o serviço dele, que era ouro, prata, essas coisas preciosas. Prata, ouro, vasos de metal e de ferro iam ser consagrados então para Deus. Então essas coisas foram procuradas na cidade de Jericó. E nisso que foi procurado essas coisas, então nós aprendemos então no capítulo 7 de Josué que um homem chamado Acã decidiu pegar para si alguma dessas coisas. Para ele mesmo, era para ser consagrado a Deus, mas ele tomou para si próprio. E por causa disso, então, eles foram punidos. Os espias foram espiar Ai e voltaram para Josué e falaram: olha, eu acho que essa batalha vai ser fácil. A cidade é bem pequena,
eles não têm muito homens de guerra, então em vez de mandar todo mundo, manda só uns 2 ou 3 mil. Então Josué, com essa informação, confiando em Deus, confiando que a informação que ele recebia estava correta, mandou então os 2 ou 3 mil. E a batalha não foi nada como eles pensaram que ia ser, porque em vez de logo tomar a cidade, os homens de Israel então acabaram ficando com medo e correndo da cidade. E nisso, quando eles se retiraram da batalha, morreram 26 homens. De 3 mil, isso é bastante. Então, o povo, claro, né, ficou muito triste e com bastante medo. Poxa, se a batalha foi assim, então nós não vamos conseguir conquistar a terra que é para nós conquistarmos, né? E então Josué percebe que alguma coisa não está certo e ele faz aquilo que naquela cultura era um sinal de luto. Ele rasga suas vestes e então cai diante de Deus, né? Da arca do Senhor, que era o lugar onde Deus vivia, né? Ele deixava sua presença lá. Então, Deus, ele vai para o tabernáculo, ele rasga as vestes e então chora diante de Deus. E ele fala isso em versículo 7, diz assim: E disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que, com efeito, fizeste passar a este povo o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus para nos fazerem perecer? Antes nos tivéssemos contentado em ficar além do Jordão. Ai, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigam o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu nome grande? Então, Josué está falando aqui, se ele pode botar, se os povos podem botar tanto medo em nós, então como isso reflete para o seu nome, Senhor, né? Então disse o Senhor a Josué. Então Deus vai dar então uma resposta. O que deve ser feito por causa disso? Por que aconteceu? Então Deus fala a Josué: Israel pecou e transgrediram a minha aliança, que lhes tinha ordenado, e tomaram do anátema, e furtaram, e mentiram, e debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso, os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, senão desarraigais o anátema do meio de vós. Então Deus fala, eles não fizeram o que prometeram fazer. Eles tomaram da coisa que eu amaldiçoei. E eu não poderei, então, ajudar o seu povo, o povo de Israel, se eles, então, não estiverem fazendo aquilo que prometeram fazer. Então, primeiro, tira a maldição do seu povo e assim eu serei com o povo, né? É isso que Deus está basicamente falando. Então, o Senhor dá várias instruções a Josué e então ele fala: levanta-te, santifica o povo e diz para eles que vai ter que tirar essas pessoas que não seguiram a palavra de Deus e vão ter que ser punidos. Então, no próximo dia, cedo de manhã, Josué fez aquilo que Deus pediu. Eles foram divididos em tribos e cada tribo foi apontado diante de Deus. Essa tribo, não foi essa tribo. Essa tribo, também não. Essa tribo, também não. Essa, também não. Essa, opa, aqui tem alguma coisa. E quando chegaram então na tribo e Deus falou, sim, o problema é com essa tribo. Então separaram por famílias. Essa família, não. Essa família, não. Essa família, também não. E até chegar então a família específica que tinha então desobedecido à ordem de Deus. Vamos ver nos versículos então. Versículo 14.
Amanhã, pois, vos chegarei segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar se chegará, segundo as famílias, e a família que o Senhor tomar se chegará por casas, e a casa que o Senhor tomar se chegará, homem por homem. E será que aquele que for tomado como anátema será queimado a fogo, ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu a aliança do Senhor, e fez uma loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada. E fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família dos Zeraitas. E fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, foi tomado Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então Josué vai falar com esse homem que Deus apontou. Filho meu, versículo 19, dá, peço-te, glória ao Senhor Deus de Israel, e faze confissão perante ele, declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Então ele fala, o que é que você está fazendo? Fala com Deus, confessa a Deus, né? E então o Acã responde a Josué e fala, é verdade, eu pequei. Quando eu vi os despojos, ele vai falar tudo em versículo 21. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo dela. Então Josué envia homens para a tenda do Acã e eles acham exatamente como ele falou, tudo que ele falou que ele tinha pegado. E então eles pegam a capa babilônica, os ciclos de prata, o ouro, a tenda, tudo que Acã tem, incluindo a família. Então, nós vemos em versículo 24, então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto ele tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. E disse Josué, por que nos perturbaste? O Senhor te perturbará neste dia. E todo o Israel o apedrejou, e os queimaram a fogo depois de apedrejá-los, e levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje, isso seja, quando o livro de Josué foi escrito. Assim o Senhor se apartou do ardor de sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor até o dia de hoje. Poxa, que difícil, não é? Mas Josué estava fazendo aquilo que Deus pediu e, além disso, estava seguindo a lei. O povo tinha sido instruído não pegar. Sabiam que teriam consequências se desobedecessem à palavra de Deus. E mesmo assim, Acã decidiu que a capa e o ouro e a prata valiam esse risco. E não deu certo para ele. Porque pecar no momento talvez dá certo, mas nunca dá certo no tempo longo, né? Tem consequências para o nosso pecado. E aqui nós vemos a consequência do pecado de Acã. Ele foi morto, punido por Josué, pela palavra de Deus, né? Deus tinha dado leis, era assim que era para ser. E então, nós vemos isso e nós pensamos, poxa, que difícil. Mas será que foi só isso? É assim que a história acaba? Não é assim que a história acaba, gente. Então, depois de fazer uma coisa tão difícil, já pensou ter que punir uma família inteira por causa do pecado do pai? É muito difícil. E com certeza o povo sentiu bastante luto por ter que fazer a coisa, mesmo sabendo que estavam fazendo aquilo que Deus queria, mesmo sabendo que estavam seguindo a lei, que estavam fazendo o que Deus queria, não era fácil.
Então, aqui no começo do capítulo 8, nós vemos de novo quando Deus encoraja Josué. Eu acho muito interessante na história de Josué o quanto Deus encoraja ele. E nós vemos então no versículo 1 do capítulo 8. Então disse o Senhor a Josué: Não temas e não te espantes. Toma contigo toda a gente de guerra e levanta-te, sobe a Ai. Olha que tenho dado na tua mão o rei de Ai e o seu povo e a sua cidade e a sua terra. Então, já fizeram uma coisa difícil, obedecendo a Deus. E agora, Deus encoraja Josué e dá então as instruções de como então eles vão conseguir lutar contra essa cidade. A batalha de antes não era para ter sido difícil, mas foi porque tinham tomado das coisas que foram amaldiçoadas. Então a batalha foi difícil, mas eles eram capazes de ter tido vitória na cidade. Mas foram punidos por causa do pecado. E então aqui Deus vai dar várias instruções. Em vez de só levar alguns homens, eles vão levar todos os homens de guerra. E então vão fazer umas coisas, vão usar técnicas de guerra, né? Eles então formam uma emboscada por trás da cidade e então mandam alguns homens para vir como se fosse vindo para a guerra para frente. E então eles vão fazer o que eles tinham feito só algum tempo antes, né? Quando a batalha não foi boa. Então eles iam fingir de que ficaram com medo e iam correr. E nisso que eles corressem, então a cidade, os guerreiros de Ai, iam sair atrás desse povo. E assim a emboscada que estava atrás da cidade poderia tomar a cidade. É isso que Deus deu, né? Os planos da batalha para Josué. E então, eles fazem justamente isso. Então, Josué vai falar o que Deus falou com ele, os planos. E então, versículo 10 do capítulo 8. E levantou-se Josué de madrugada e contou o povo, e subiram ele e os anciões de Israel adiante do povo contra Ai. E subiram também todos os homens de guerra que estavam com ele, e aproximaram-se e chegaram-se de fronte da cidade e alojaram-se ao lado norte de Ai, e havia um vale entre eles e Ai. Tomou também uns 5.000 homens e pô-los em emboscada entre Betel e Ai, ao ocidente da cidade. E puseram o povo, todo o arraial que estava ao norte da cidade, e a emboscada ao ocidente da cidade, e foi Josué aquela noite até o meio do vale. E sucedeu que, vendo o rei de Ai, ele e todo o seu povo se apressaram e se levantaram de madrugada, e os homens da cidade saíram ao encontro de Israel ao combate, ao tempo determinado, de fronte das campinas. Porém, ele não sabia que se achava uma emboscada contra ele atrás da cidade. Josué, pois, e todo a Israel se houveram como feridos diante deles. Então, eles se finjam de medrosos, né? E saiam correndo. E nisso, então, a cidade toda sai. Por isso, todo o povo que estava na cidade foi convocado para o seguir. E seguiram Josué e foram afastados da cidade. E nenhum só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após Israel. E deixaram a cidade aberta e seguiram a Israel. Então, eles não fecharam os portões da cidade como de costume, né? Em tempos de guerra. Então o Senhor disse a Josué: estende a lança que tens na tua mão para Ai, porque a darei na tua mão. E Josué estendeu a lança que estava na sua mão para a cidade. Então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar, e estendendo ele a sua mão, correram e entraram na cidade, tomaram e, apressando-se, puseram fogo na cidade. Então dessa vez eles não foram pedidos para tirar o ouro e a prata e tudo mais. Foram falar, não, essa vez você bota fogo logo, né? E virando-se os homens de Ai para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subia ao céu, e não puderam fugir nem para uma parte, nem para outra, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que os seguiriam. Então eles correram até que todo mundo estava seguindo eles, e assim viraram
e então se acharam totalmente cercados a população inteira de Ai. Mas então o rei de Ai eles tomaram vivo e trouxeram para Josué. Nós vamos ler então um pouco sobre isso. Versículo 23. Porém ao rei de Ai tomaram vivo e o trouxeram a Josué. E sucedeu que, acabando os israelitas de matar todos os moradores de Ai no campo, no deserto onde os tinham seguido, e havendo todos caído ao fio da espada até serem consumidos, todo Israel se tornou a Ai e a feriu ao fio de espada. E todos os que caíram aquele dia, assim homens como mulheres, foram 12.000, todos moradores de Ai. Porque Josué não retirou a sua mão, que estendera com a lança, até destruir totalmente a todos os moradores de Ai. Tão somente os israelitas tomaram para si o gado e os despojos da cidade, conforme a palavra do Senhor que tinha ordenado a Josué. Então aqui nós vemos que eles tomaram então o gado e os despojos. Então Deus tinha falado, essas coisas você pode levar, essas coisas não. E depois queima a cidade. E foi justamente isso que eles fizeram. Nós vemos aqui que eles obedeceram a Deus. Versículo 28. Queimou, pois, Josué a Ai e o tornou num montão perpétuo em ruínas até o dia de hoje. E o rei de Ai enforcou no madeiro até a tarde, e ao pôr do sol ordenou Josué que o seu corpo fosse tirado do madeiro, e o lançaram à porta da cidade, levantaram sobre ele um montão de pedras até o dia de hoje. Então aqui nós vemos que então Josué e o povo de Israel fizeram aquilo que foi pedido deles, de Deus. Eles destruam a cidade, queimam a cidade, tomam o rei, enforcam ele, deixam ele morrer, e depois então eles colocam ele, fazem tiram ele da enforcação e então colocam um montão de pedras. Então, outro memorial. Pai, por que tem esse montão de pedras? Por que tem essa cidade destruída? Poderia ser dito, né, por uma criança naquela época. Esse montão de pedras é o nosso memorial, aquilo que Deus fez na cidade de Ai. De quando tivemos que obedecer a Deus, mesmo sendo difícil, né? E então nós vemos em versículo 30 que Josué edifica um altar. O povo de Israel tinha sido pedido para fazer alguma coisa muito difícil, punir um deles mesmo, né, uma família. E obedeceram a Deus. E então Deus dá as ordens para como conquistar a cidade de Ai. E eles obedecem a Deus. Mas nisso tudo, eram coisas difíceis de fazer. Era difícil obedecer a Deus. E então aqui no versículo 30 nós vemos que Josué edifica um altar ao Senhor para adorar ele. Moisés tinha recebido a palavra de Deus de como edificar um altar para Deus. E era para ser pedras inteiras, onde não tinha sido as pedras cortadas com metal. E lá então, eles oferecem sacrifícios a Deus. Eles louvam a Deus por tudo que ele tinha feito, mesmo nesse tempo difícil. Vamos ver aqui no versículo versículo 30. Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, conforme ao que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras inteiras, sobre o qual não se movera instrumento de ferro, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor e sacrificaram ofertas pacíficas. E então lá também eles vão escrever as leis de Deus, uma cópia da lei que Moisés tinha recebido. E todo Israel e os seus anciões e os seus príncipes e os seus juízes estavam de um e de outro lado da arca, perante os sacerdotes levitas que levavam a arca da aliança do Senhor. Assim, estrangeiros como naturais
Será que Raabe também estava lá, nesses estrangeiros? Metade deles em frente do monte Gerazim e a outra metade em frente ao monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara, para abençoar primeiramente o povo de Israel. E depois leu em alta voz todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme a tudo o que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, e as mulheres, e os meninos, e os estrangeiros que andavam no meio deles. Então aqui nós vemos, depois de uma batalha difícil, depois de ter que fazer coisas difíceis, que eles edificam um altar a Deus, e então dividem o povo em dois e leiam as leis de Deus, tanto as amaldições como as bênçãos. Então, é para fazer isso. Se fazer isso, vai receber isso. Se fazer isso, vai receber isso. E então, são relembrados da promessa que fizeram a Deus, de ser o povo de Deus, de fazer o que Deus queria. E são relembrados daquilo, do compromisso que eles tinham feito com Deus para ser o povo de Deus. E então nós vemos que tudo foi lido, não tinha nada que não foi lido. Isso foi uma coisa que não foi só os líderes do povo que fizeram, mas foi o povo inteiro. Todos os homens, as mulheres, as crianças e também os estrangeiros. Todo mundo que se achava viajando com o povo de Israel foi incluído nisso, para ser relembrado. É isso que Deus quer da gente. É isso que Deus tem pra gente. Tanto as bênçãos, como as consequências do pecado, se pecar. Claro, óbvio, todo mundo peca, né? Mas o que isso tem a ver com a gente? O que a gente pode aprender sobre Deus nisso tudo? Eu acho que uma das coisas que nós aprendemos é que Deus é um Deus que segue a palavra dele. Ele falou que teria consequências e realmente teve, né? Nós vemos isso nas nossas próprias vidas. Quando nós fazemos coisas erradas, tem consequências ao pecado. E sim, Deus é misericordioso. Nós todos merecemos a punição que Acã recebeu. Nós todos somos pecadores e merecemos ser mortos. Mas Deus, na sua grande misericórdia, pode nos salvar e nos salva. Então, vamos lembrar disso nessa semana. Que sim, quando obedecer a Deus não é fácil, que muitas vezes não é, né? Vamos lembrar que Deus tem bênçãos para aqueles que seguirem a Deus. Deus tem bênçãos para aqueles que seguirmos a palavra de Deus. E eu sei que fazer a coisa, obedecer a Deus não é sempre fácil, claro, né? Tem vezes que não é tão difícil, mas tem muitas vezes em que não é fácil obedecer a Deus. Mas no fim das contas, como nós vimos no relato de hoje, de Josué, sempre vale a pena. Deus tem bênçãos, Deus quer que nós chegamos mais perto dele, Deus quer que nós aprendemos mais dele, Deus quer que nós seguimos ele. Então, por mais que não seja fácil, vamos lembrar que sempre vale a pena. E nessa semana, conforme for difícil, vamos pedir a Deus para Ele nos ajudar, para Ele nos dar força para fazer aquilo que Ele quer que nós façamos, tá bom? Então, vamos orar e assim terminar a nossa aula, e então nós vamos continuar semana que vem. Nosso Deus, obrigado por esse dia, obrigado que nós podemos aprender mais de Ti. Nós te louvamos que o Senhor é um Deus de misericórdia, que o Senhor nos dá salvação. Pai, nós pedimos que o Senhor esteja com cada um de nós, nos ajudando a ser um bom testemunho em nossas famílias. Em nome de Jesus. Amém. E então, até semana que vem.